antigo de empresas famosas. A Apple sempre foi bem fiel ao mesmo logo, menos em 1976, em que alguma coisa aconteceu. O McDonald's começou com um logo preto que nem dava pra ler, e só inventou o seu famoso M em 1961, diferente da Coca-Cola, que sempre se manteve simples, escrevendo o nome da empresa e só variando a cor e fonte. Já o Instagram começou com um logo bem diferente, com uma Polaroid, e depois foi pra essa câmera colorida que muita gente odeia até hoje. A Shell sempre foi uma concha, faz sentido. O primeiro logo da Nike, em 1964, era BRS, mas depois eles mudaram e se mantiveram bem fiéis. E se você parasse de tomar banho? Já nos primeiros 3 dias, a sua pele ficaria ressecada e o seu cabelo oleoso, fora a catinga absurda. Depois de 5 dias, as pessoas sentiriam o seu cheiro de longe, e a sua vida social seria afetada. O seu cheiro estaria tão ruim que você teria que jogar suas camisas fora depois de usar elas só uma vez. Depois de 10 dias, o seu cabelo estaria tão sujo e embaraçado que seria impossível pentear. A sua raiz estaria coçando muito e você estaria cheio de caspa. Depois de 20 dias, o seu corpo inteiro estaria coçando, e por causa disso, você estaria cheio de marcas e cicatrizes, fora a acne que você desenvolveria no rosto. A parte boa é que depois de um mês, a camada de bactérias saudáveis que o seu corpo produz estariam te protegendo bem. Mas eu não sei se vale a pena. Qual o máximo de tempo que você ficou sem tomar banho? Pessoas têm um dia pior que o seu. Quando a sua tesoura quebra quando você tá abrindo uma nova, essa pessoa que errou todos os números da loteria por um número só, esse cara que foi preso enquanto cortavam o cabelo dele, e foi essa foto que passou na TV, essa pessoa que arrancou uma parte da tela da TV achando que era uma película protetora, gente, ele que não só dormiu na aula, como sem querer ligou a própria câmera, pra quem você liga quando o caminhão dos bombeiros pega fogo, esse cara que não só não conseguiu pegar a mulher, como também caiu junto, espero que você tenha um bom dia. Pessoas expostas ao vivo na TV. Em 2017, essa mulher tava fazendo tradução de língua de sinais em uma conferência na TV. E tava tudo bem, até as pessoas em casa perceberem que ela não sabia língua de sinais. E tava fingindo. Ela foi presa. Esse aqui é o Bear Grylls, famoso por fazer desafios de sobrevivência na natureza. E nesse episódio ele tava tentando atravessar uma ponte super frágil no meio do nada. Ou será mesmo? Essa ponte, na verdade, era completamente segura. E foi feita pra turistas passarem, porque esse lugar era do lado de uma estrada. Ele tava mentindo. Esse mágico supostamente fez um truque em que ele andava sob as águas, sem nenhum tipo de apoio. Mas quando o truque acabou e chegou a hora de a polícia ir buscar ele, o barco ficou preso na plataforma de vidro onde ele tava andando. Por fim, essa mulher tava num programa de TV em que ela tinha que adivinhar qual era a música que tava tocando. E ela conseguiu acertar todos. Até que os jurados perceberam que ela tava olhando pra baixo o tempo inteiro. E sim, ela tava usando o Shazam. Animais falando português. Mandaram esse cachorro ir pra fora e ele respondeu... Esse cachorro que tá muito bravo. Parece que ele falou caralho, caralho, caralho. Esse gatinho fez as suas necessidades em um lugar um pouco incomum. Eu amo esse vídeo. Já esse cara falou que só ia beber se o cachorro falasse Osvaldo. Pronto, vou ter que beber. E eu sabia que os papagaios falavam, mas não que eles eram tão birrentos. Quem mandou tu ir aí pra fora? Pera aí. E os gatos também, quando não querem fazer algo. Esse cachorro fez uma declaração de amor pra sua dona. I love you. E por fim, esse cachorro ronca que nem os desenhos animados. O rosto real de figuras históricas. A Cleópatra é conhecida por ter sido muito bonita. E o seu rosto, baseado em DNA e estátuas, era assim. E vocês sabiam que ela tinha 1,50 de altura? O Shakespeare tem um rosto bem conhecido por causa das pinturas da época. Mas o seu rosto realista provavelmente era assim. O Van Gogh fez vários autorretratos. E por isso o seu rosto é bem conhecido. Mas de forma realista, o seu rosto seria assim, igualzinho o Owen Hunt. O rei Tutankhamon do Egito também tem vários retratos e pinturas. Mas o seu rosto real era esse. E ele morreu com só 19 anos, bem jovem. O Pitágoras revolucionou a matemática e é odiado por muita gente. Mas o seu rosto real baseado em estátuas era esse aqui. Pra mim é muito doido pensar que essas pessoas realmente existiram. Os piores banheiros. Um ótimo lugar pra fazer uma apresentação ou um cocô, você escolhe. Pelo menos nesse aqui não dá pra ver o seu rosto. Pra um casal que se ama. Pra um casal que se ama um pouco demais. Essa pessoa que pelo menos economiza tempo cagando e tomando banho ao mesmo tempo. Não sei se já te contaram, mas se tiver buraco na sua privada, as coisas vão vazar. O aluguel desse lugar é R$5.000 em São Paulo. Literalmente um trono. Imagina ter que fazer xixi de noite e subir degraus pra isso. Por fim, esse banheiro num bar no Japão, que tem um sensor que aproxima esse rosto de você quando você senta na privada, até finalmente beijar os seus joelhos enquanto canta essa música. Pérolas
da Disney. A Rapunzel se empolgou e perdeu o sapatinho. A mulher comendo biscoito na frente do biscoito. Esse tombo maravilhoso do Stitch. E esse pateta tentando disfarçar quando cai. O Chewbacca assustando essa mulher. E essa mulher deu em cima do Gaston, esquecendo que ele é o Gaston. Gaston, my boyfriend just broke up with me. Will you go out with me? O Stitch é o melhor personagem e ninguém me convence do contrário. Pérolas da Disney. A Rapunzel se empolgou e perdeu o sapatinho. A mulher comendo biscoito na frente do biscoito. Esse tombo maravilhoso do Stitch. E esse pateta tentando disfarçar quando cai. O Chewbacca assustando essa mulher. E essa mulher deu em cima do Gaston, esquecendo que ele é o Gaston. Gaston, my boyfriend just broke up with me. Will you go out with me? O Stitch é o melhor personagem e ninguém me convence do contrário. Qual a pior dor que alguém pode sentir? A dor mais fraca é de um beliscão leve ou da picada de um mosquito. Elas ficam no nível 1 da escala e às vezes não dá nem pra sentir. Cortar o dedo com papel já vai pro nível 2 de 10 da escala de dor, mas dependendo do lugar pode ser bem mais. Morder a língua depende da intensidade e do lugar, mas fica na média de nível 5. Só que se, por exemplo, fizer um buraco, aí é bem pior. Levar um chute naquele lugar fica classificado entre nível 7 e 10, estando entre as piores dores possíveis. E dói tanto porque o lugar tem muitos nervos e tá num nível parecido com a dor do parto, e é uma das piores dores que dá pra sentir. Em primeiro lugar ficam as grandes queimaduras e a síndrome da dor regional complexa, que são descritas como além do suportável e que podem levar alguém ao colapso. E lembrando que dor é subjetivo e essa escala é só uma média. Erros de filmes bons demais pra serem cortados. Em Homem-Formiga e a Vespa, um funcionário chama o Scott de Homem-Aranha. Só que isso foi um erro real e eles acharam tão bom que deixaram no filme. Thank you, Spider-Man! Em Senhor e Senhora Smith, tem uma cena em que o Brad Pitt corre atrás da Angelina Jolie. Mas ao invés de pular a cerca como tava no roteiro, ele bate de cara com ela. E o erro foi tão engraçado que eles deixaram no filme. Em Doutor Estranho, o susto da Christine quando o esfregão cai não tava no roteiro. A ideia é que ela saísse com cara de confusa depois que visse a mágica do Doutor Estranho. Mas o esfregão caiu e ela assustou de verdade. Em Vingadores, o Tony Stark aponta para um agente e diz: That man is playing Galaga. Thought we wouldn't notice. O Robert improvisou essa fala. E foi tão engraçado que os editores fizeram questão de adicionar o jogo na tela depois. Por fim, em Vingadores Guerra Infinita, o Homem-Aranha se oferece pra ajudar e o Robert Downey Jr. improvisou essa resposta. Billions of miles from Earth with no backup. I'm back up. No, you're still away. The adults are talking. E combinou tanto com o personagem que eles deixaram na versão final. I'ma call you daddy 'cause I know you like that. Go recharge your batteries, come back to me and make your mama. Pessoas que casaram com objetos. Mário Márcio se casou com um hambúrguer e fez até uma cerimônia real. Quando o lanche apodrecer, ele divorcia? Aaron Chevernac se casou com o seu iPhone. Ele diz que passou mais tempo com o seu celular do que com qualquer outra pessoa e que por isso ele merecia o lugar de sua esposa. Ned Nefner se casou com um manequim e disse que quando eles se conheceram, ela era só uma cabeça, mas que construiu um corpo pra ela e assim eles se casaram. Parecido com Merivone Rocha Moraes, que se casou com um boneco. Juntos, eles tiveram um filho, mas ela disse que o homem traiu ela e ela não sabe o que vai ser do casamento deles no futuro. Pessoas que casaram com objetos. Mário Márcio se casou com um hambúrguer e fez até uma cerimônia real. Quando o lanche apodrecer, ele divorcia? Aaron Chevernac se casou com o seu iPhone. Ele diz que passou mais tempo com o seu celular do que com qualquer outra pessoa e que por isso ele merecia o lugar de sua esposa. Ned Nefner se casou com um manequim e disse que quando eles se conheceram, ela era só uma cabeça, mas que construiu um corpo pra ela e assim eles se casaram. Parecido com Merivone Rocha Moraes, que se casou com um boneco. Juntos, eles tiveram um filho, mas ela disse que o homem traiu ela e ela não sabe o que vai ser do casamento deles no futuro. Pérolas da escola brasileira. Uma emergência aconteceu na escola. Professor, ele é um acidente, vai de boa. Conta onde, menina? Português, matemática, história. Esses aqui tem um colega um pouco diferenciado. Eu sou Mas esses aqui são piores. Eu tenho tantas perguntas. Como todos
nós nos sentimos na segunda-feira? Quem tá super animado pra ir pra escola? Ah, você? E um desabafo que todo mundo se identifica. Que foi Felipe que inventou de botar letra na matemática. Que eu chego agora na escola, é A mais B dá X, não sei como. E por fim, ele provou que a professora tava errada. É, professora Fátima, falou que eu não sei nada na vida. Ó, tô aqui no Cristo Redentor, aqui em Paris, na Itália. Ó o japonês ali, buenos dias. Os piores chá revelação. Esse casal fez uma revelação na privada. Quando eles apertavam a descarga, a cor revelava o gênero do bebê. Pelo menos não era marrom. Já esse gastou milhares contratando um avião pra revelar que sua filha seria menina. Só que nasceu e era menino. Essa é provavelmente a pior reação da história do chá revelação. Esse cara descobriu que seu filho seria menino e começa a ter um ataque de raiva, inclusive quebrando partes da decoração. Mas esse teve o problema contrário. Ficou tão feliz ao saber que seu filho seria menino que esmagou o bolo inteiro. Os piores chá revelação. Esse casal fez uma revelação na privada. Quando eles apertavam a descarga, a cor revelava o gênero do bebê. Pelo menos não era marrom. Já esse gastou milhares contratando um avião pra revelar que sua filha seria menina. Só que nasceu e era menino. Essa é provavelmente a pior reação da história do chá revelação. Esse cara descobriu que seu filho seria menino e começa a ter um ataque de raiva, inclusive quebrando partes da decoração. Mas esse teve o problema contrário. Ficou tão feliz ao saber que seu filho seria menino que esmagou o bolo inteiro. Porque Until Dawn Noite de Terror é pra maiores de 18 anos. Um grupo de amigos foi pra uma cabana isolada em busca da irmã de um deles. Mas esse grupo não voltou inteiro. Um por um eles começam a morrer. E não era só um assassino. Eram vários monstros diferentes, cada noite com uma ameaça nova. Serial killers mascarados, wendigos canibais e vermes parasitas. Por isso, a única missão deles era ficar vivo até o amanhecer. Dirigido pelo mesmo criador de Annabelle 2, o mais novo slasher da Sony Pictures é extremamente brutal. Sanguinário, com susto atrás de susto e horror pra agradar todo mundo, com muitos monstros e tensão constante. E o melhor, é o único filme de terror em cartaz agora nos cinemas. Então, se você gosta do gênero, essa é a sua chance. Until Dawn Noite de Terror tá em cartaz hoje, somente nos cinemas. Já garante o seu ingresso, porque se tem um lugar que esse filme precisa ser visto, é na sala escura, com som alto e nenhum lugar pra fugir. Vezes que videogames salvaram vidas. Em 2013, Griffin Sanders, de 10 anos, estava no carro com a sua avó, quando ela desmaiou enquanto dirigia. Eles estavam a 100 km por hora na estrada, com vários carros por perto. O menino então agarrou o volante e conseguiu manobrar. E como não conseguia frear porque o pé da avó tava no acelerador, ele dirigiu até uma rampa para que o carro pudesse parar num lugar seguro. A avó dele tinha acabado de ter um infarto e ele salvou a vida dos dois. E disse que aprendeu a fazer tudo isso porque jogou muitas horas de Mario Kart. Nas Filipinas, dois meninos estavam brincando quando encontraram algumas pedras estranhas. Eles começaram a brincar com elas, jogando as pedras pra cima. Só que foi aí que um deles percebeu que essas pedras, na verdade, eram granadas. Eles ligaram pra polícia que recolheu elas antes que elas explodissem e ele disse que só reconheceu as granadas porque jogava muito Counter-Strike. Pérolas da anestesia. Pediram pra essa menina ficar nessa posição e ela achou que era pra cantar o hino. E ela voltou da anestesia e esqueceu como ria. Esse aqui acordou falando outro idioma. Você tá bem? Super normal. E falando em esposas, esse aqui não reconheceu a própria esposa. My wife, she'll get upset if she sees you touching me like that on my chest. I am your wife. Sup? E por fim, essa mulher tentou resistir à anestesia e falhou miseravelmente. 15, 16, 17, 18, 19. I've never done this before.